Agora 7 horas e 37 minutos e a Paraná está de volta para falar de espirros, coceira nos olhos, nariz escorrendo. O causador de tantos transtornos é um inimigo pequeno e invisível, mas que está por toda parte. O ursinho de pelúcia foi o único que restou como recordação da adolescência de Michele. Ela tinha uma coleção do brinquedo, mas teve que se afastar deles depois que descobriu que essa era a causa de espirros e dores de garganta constantes. Hoje ela cuida até mesmo dos acessórios que usa, evitando os cachecóis de lã, por exemplo, sempre que a vaidade permite. Eu uso todos, mas assim, blusa de lã eu não ponho direto, eu sempre ponho uma outra blusa por baixo, um algodãozinho e tal. E cachecol, eu uso muito cachecol, se for de lã eu também uso, só que às vezes ele dura menos, né? Eu fico um pouco, daí se eu começo a espirrar muito eu tiro. Mas eu continuo não tendo carpê no meu quarto, eu continuo não tendo cortina, eu evito certas coisas e daí eu tenho uma vida normal. A alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico a alguma alteração no ambiente. Ela pode se desenvolver em qualquer idade, mas geralmente é na infância que os sinais costumam aparecer. Kátia descobriu há pouco tempo que o filho João é alérgico à poeira. Várias adaptações tiveram que ser feitas na residência. Os ursos de pelúcia foram empacotados. O sofá da sala ganhou uma capa lavável e o chão um tapete de EVA. A estante de livros está sempre limpa, para não deixar que acumule pó. Imediatamente, quando a gente tirou os tapetes, tirou os bichinhos e fez a primeira faxina, parecia que o ar de casa estava mais respirável e toda a família parou de ter problemas respiratórios, todo mundo parecia que estava respirando melhor. O pequeno também notou a diferença. Tô melhor. Eu acho que agora eu vou espirrar um pouquinho, que é bastante. Pois é, nessa época do ano os problemas tendem a ficar ainda mais complicados. Por causa dessas mudanças na temperatura, especialmente nesses últimos dias, muita gente sofre com as alergias, especialmente as respiratórias, como a gente acabou de ver. Mas qual a melhor maneira de lidar com esse problema? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o médico alergista Herberto José Chong Neto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Rodrigo. Boa noite, Maria. Boa noite, seus espectadores. Existe esse mito de que a pessoa já nasce com o problema. Não é verdade, né? O problema é adquirido com o tempo. Isso. Na verdade, a gente nasce com um potencial herdado genético dos pais de desenvolver a alergia. A gente vai se tornar alérgico à medida que entra em contato com aquilo que provoca as reações alérgicas. Agora, muitas pessoas confundem esses problemas respiratórios com gripe. Todo mundo fala, tô com gripe, tô tossindo, tô com o nariz escorrendo. E não vai procurar um médico especialista, né? O que as pessoas devem fazer para realmente se tocar da diferença da gripe para essas alergias? A grande diferença consiste na febre, né? Os quadros de resfriado e gripe vão te dar febre e mal-estar. Os quadros de rinite, não, você vai ter sintomas nasais só, né? Às vezes associado a sintomas oculares também. Então vai ter prurido, coceira no nariz, espirros, nariz trancado, mas sem febre. Esse tipo de problema, nessa época do ano é muito mais comum. A gente ouve que na primavera também o problema se acentua, né? Durante o inverno, o grande vilão é o ácaro. No outono, no inverno, como há mais umidade e menos luz, é o ambiente propício para a proliferação do ácaro. Durante a primavera é um outro tipo de alergia. Os sintomas são muito parecidos, né? De rinoconjuntivite alérgica, mas causado por pólen. E aqui no sul do país, principalmente em Curitiba, no Paraná, a gente tem um pólen que é o grande vilão, que veio na colonização dos europeus no início do século passado como um pasto, uma pastagem para vacas, né? E no sul do país todo, como a colonização é basicamente europeia, a gente tem essa grande quantidade de pacientes alérgicos a esse tipo de pólen por esse motivo. E agora as mudanças de temperatura ajudam a desencadear esses problemas? As mudanças bruscas de temperatura facilitam a você pegar uma virose, como um resfriado, uma gripe, não tanto relacionado às alergias, né? Você pode pegar um resfriado que pode te desencadear uma crise de asma, mas as mudanças de clima não vão, por si só, piorar a rinite ou a asma. Vamos falar um pouquinho do tratamento. Muita gente ainda acredita que homeopatia dá resultado, ou tratamento tradicional.
à base de outros tipos de medicamentos? Enfim, o que realmente hoje dá mais resultado para tratar, por exemplo, rinite alérgica, que é muito comum? Ok. Nós temos duas formas de tratar. Uma com medicamentos, que são medicações de controle, tanto para rinite quanto para asma. E uma outra forma de tratar, que é uma forma, talvez, a única capaz de desviar a resposta alérgica, de tornar o paciente tolerante àquilo que provoca as alergias, é o que a gente chama de imunoterapia. Imunoterapia nada mais é do que você aplicar no indivíduo aquilo que causa a alergia nele, para fazer com que ele vá se dessensibilizando. É uma fórmula de dessensibilização. E nesse ano a imunoterapia está completando 100 anos em todo o mundo. Que é uma especialidade médica recente comparada com as outras. É uma especialidade médica bastante nova. Agora, existe aquele teste, inclusive as pessoas fazem, que colocam alguns reagentes no braço das pessoas. Isso também é uma forma de ajudar a pessoa a descobrir o que ela tem? O que ela pode ter alergia? Sem dúvida, Rodrigo. Esse é o exame mais sensível, vamos dizer, mais eficaz para detectar qual tipo de alergia o paciente tem, né? Nada mais é do que você pingar umas gotas no braço com extrato de antígenos padronizados e fazer com que esse extrato penetre na pele por meio de uma agulha ou por um puntor de plástico. E esse paciente, se ele for alérgico, ele vai fazer uma reação no local em 15 a 20 minutos. Então, esse exame ele é rotineiro para nós especialistas, ele faz parte da consulta de todo paciente com suspeita de alergia. Agora, tem pessoas que passam a vida inteira consumindo um alimento, ou então passando por determinados locais e não tem uma alergia. E, de repente, começa a desencadear essa alergia. Isso é comum? De repente, a pessoa tem alergia, uma coisa que era comum a ela? É bastante frequente, né? Como a gente não nasce alérgico, a gente se torna, você dificilmente vai fazer uma reação alérgica por um alimento ingerido na primeira vez que você ingeriu. Você vai começar a fazer a partir do segundo, terceiro, quarto contato com o alimento. O que é muito comum para nós aqui no Brasil, principalmente em bebês que amamentam, é sair do seio materno e começar a introdução do leite de vaca. Essa proteína do leite de vaca pode causar uma reação alérgica ao bebê e, eventualmente, até mesmo grave, com risco de óbito. Bom, nós vamos mudar de assunto agora, falar de alergia de medicamentos, que também é muito importante. Muita gente tem esse problema. Você sabia que 12% da população mundial tem alergia a medicamentos? E muitas das reações podem ser graves e exigem tratamento imediato. A auxiliar de serviços gerais Gilda Zanetti não gosta de ir ao médico. Na verdade, ela diz que é um trauma. 2 anos atrás, Gilda estava com uma crise de sinusite. Foi ao hospital e recebeu uma injeção. Ela não sabia, mas era alérgica a um dos componentes da fórmula do medicamento aplicado, o diclofenaco. O resultado foi assustador. Eu cheguei em casa e me amorteceu a boca, me deu uma sonolência e quando voltei eu estava com todas as mãos cheias de bolhas de sangue e os pés. E fui ao farmacêutico e ele disse que a senhora teve uma reação alérgica a essa injeção. O que aconteceu com Gilda é mais comum do que se imagina. De acordo com dados da Associação Brasileira de Alergia, 12% da população tem alergia a algum tipo de medicamento. As mais comuns são com os anti-inflamatórios e analgésicos, que correspondem a 40% dos casos. Nos consultórios, os campeões em reclamações são o diclofenaco, o ácido acetil salicílico e a dipirona. Mabel é alérgica à dipirona e a vários outros compostos. Ela já passou mal diversas vezes. Por isso, não sai de casa sem a lista dos remédios que podem fazer mal. A ingestão de um deles é mal-estar na certa. Inchaço, assim, principal são os meus olhos. Incha a pálpebra, assim, eu quase não consigo abrir meu olho. Os lábios, a boca incha. E nos casos mais graves é a garganta mesmo, que né, começa... Até o médico fala que tem que correr para o hospital porque pode dar o choque anafilático. Então, é bem complicado. E daí, em poucos casos, dá o grosseirão na pele com coceira. Coça o corpo inteiro, assim. E mas esses são os casos mais isolados. Mesmo é o olho que incha, assim. Depois de várias idas ao hospital por causa da alergia a medicamentos, Mabel mudou a rotina. Quando está doente, procura alternativas aos remédios tradicionais.
quando der uma gripe, eu tomo um chá com mel e limão, alguma coisa de estômago, eu tomo um chá de guaco, eu tô optando pelos tratamentos alternativos, assim, para ver se eu evito um pouco os medicamentos, porque realmente, assim, é bem chato isso. Gilda também aprendeu a lição. Hoje eu me cuido muito, não tomo medicamento nenhum sem receita, sem orientação médica. E estou aí com meus 67 anos, trabalhando e vivo a vida, né? Com muito cuidado e respeito. Dona Gilda falou de um problema que ela sofreu, mas que é um reflexo de um problema grave hoje no Brasil, que é a automedicação, né? Esses problemas só acontecem, na maioria das vezes, por causa do desconhecimento das pessoas. Sem dúvida. Muitas das vezes as pessoas não sabem que são alérgicas e vão ingerir em uma ocasião, já tomaram em outras vezes, mas em um determinado momento vão ingerir essa medicação e vão desencadear uma crise dessas graves. Essa é a emergência mais grave na especialidade de alergia, com risco de óbito muito grande. E o que é importante ressaltar é que 65% dos pacientes que fazem uma reação anafilática por ingestão de medicação, eles fazem dentro de casa. Essa reação ela ocorre em até 4 horas, mas pode acontecer na primeira meia hora, com grande risco de vida. Né? Agora, aquela moça que falou na reportagem descreveu alguns sintomas que ela tem. São sempre os mesmos ou vai de pessoa para pessoa? O quadro clínico da Mabel é o quadro clínico mais frequente. Num quadro de anafilaxia, o que vai aparecer primeiro são sintomas de pele. Né? Incha os olhos, incha o lábio, o rosto se deforma por esse inchaço. E depois do quadro de pele, começa a vir o quadro respiratório. Então, o risco de edema de glote, desencadear uma crise de asma e insuficiência respiratória, até mesmo uma parada cardiorrespiratória. E tem o que a pessoa fazer? Claro, ela tem que procurar um médico, mas nesse meio tempo, ela pode tomar alguma atitude para minimizar o problema? Numa reação dessa? Em geral, Rodrigo, a medicação que deve ser feita é a adrenalina injetável. Ela tem ação em torno de 3 a 5 minutos. Mas muito aí é rápido. só no médico mesmo que ela consegue. É só em ambiente hospitalar. A gente recomenda que os pacientes tenham adrenalina, quando é sabido que eles são alérgicos, eles tenham kits de adrenalina com injeção, para eles fazerem a autoaplicação dessa adrenalina para diminuir ou retardar o risco de óbito. Né? O problema é que esses kits, numa situação de desespero, nem sempre estão acessíveis. Existem no mercado hoje canetas de adrenalina autoinjetáveis, que o paciente aplica na coxa e começa a funcionar rapidamente. Com 2 doses, você aplica uma, aguarda 10 minutos, não melhorou, você pode aplicar outra para daí procurar o socorro. Só que essas canetas não estão disponíveis ainda no mercado brasileiro e não são baratas. E a dica, claro, é sempre procurar um médico, né? Sempre. Numa situação dessa, não perder e até nem para tomar um o minuto. remédio também, obviamente. E não evitar ao máximo a automedicação, principalmente com esses 3 que são mais frequentes. Anti-inflamatórios e aqui não só o diclofenaco, todos eles têm risco de fazer reação cruzada. A dipirona é outro grande vilão e o ácido acetil salicílico também. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutor. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E você vai ver depois do intervalo, a polícia faz um treinamento para a Copa do Mundo em ruas e no estádio da Arena da Baixada, em Curitiba. E os preparativos para a Gibicon, a Convenção Internacional de Quadrinhos aqui em Curitiba. A gente volta em instantes.